Olá pessoal, tudo bem? Espero que todos estejam bem, se cuidando aí nessa quarentena. A aula de hoje ela vai tratar a respeito do pré-beneficiamento do leite. Qual a definição de pré-beneficiamento do leite? O pré-beneficiamento do leite, gente, é o tratamento, preliminar que o leite vai passar lá dentro da propriedade rural, até mesmo na sua chegada à indústria, com o objetivo de prolongar a sua conservação. Então, a gente vai ver que vai envolver várias etapas que vai evitar a contaminação do leite, principalmente por micro-organismos, evitando assim a sua acidificação, oferecendo condições higiênico-sanitárias para o transporte e para o seu próprio armazenamento, certo? Então, na última aula que a gente teve, eu passei um trabalhinho para vocês e pedi para vocês descreverem, os principais pontos envolvidos no pré-beneficiamento do leite, certo? E para incluir tanque de expansão direto ou tanque de expansão comunitário, Creio que pode ter surgido algumas dúvidas. Então agora eu vou procurar sanar essas dúvidas e caso não sejam sanadas, a gente, quando retomar as aulas, a gente vai discutir sobre todos esses assuntos, tá? Bom, então, quando eu pedi para vocês fazerem esse trabalho, eu pedi para vocês relatarem o pré-beneficiamento do leite dentro da propriedade, todas as etapas que envolvem esse pré-beneficiamento e os pontos que podem ser influenciados por medidas, higiênicas ali dentro, ok? Bom, então olha lá, quais são as etapas que envolvem esse pré-beneficiamento? Então olha lá, a ordenha dos animais, a coleta desse leite pelos caminhões tanque, a chegada desse leite lá na indústria, e aí lá na indústria, envolvendo ainda pré-beneficiamento, a seleção desse leite, que a gente vai ver essas etapas, a medição, a pesagem do leite, a filtração do leite e o resfriamento do leite. Então, tudo isso, todas essas etapas aí em azulzinho envolvem o pré-beneficiamento do leite. Após essas etapas, aí a gente já entra no beneficiamento do leite, que vai ser a nossa próxima aula. Que aí a gente vai ver que o beneficiamento do leite, ele já vai acontecer dentro da indústria e vai envolver os processos térmicos que o leite pode passar, os tratamentos térmicos, ok? Bom, então vamos começar pela ordenha, Então, a gente já relatou vários pontos importantes que devem ser adotados dentro da ordenha dos animais, tá? E aí, de tudo que a gente falou, existem 3 pontos muito importantes nesse pré-beneficiamento que devem ser levados em consideração, Primeiro, ordenhar vacas sadias, A gente viu que leite de animais com mastite, em tratamentos com antibiótico, eles deverão ser descartados, tá? O segundo ponto importante nesse pré-beneficiamento é a higiene do ordenhador, Então, usar luvas, touca, higiene das mãos, E a higiene do ambiente de ordenha e também dos animais, certo? Então, esses 3 pontos, gente, eles são os mais importantes porque eles têm um potencial muito grande de contaminar o leite, tá? Então, dentro do processo da ordenha, esses são os 3 pontos mais importantes que a gente deve inspecionar. Então, aqui a gente tem, olha lá, o reflexo dos procedimentos e de higiene adotados no processo de produção de leite. Então, a gente vê ali o ordenhador lavando as mãos, depois a segunda figura, o ordenhador lavando o local de ordenha, Esse local deve estar limpo, seco, sem acúmulo de fezes. A lavagem dos
tetos dos animais, tá? Os tetos, gente, eles só deverão ser lavados quando eles apresentarem um grau de sujidade muito elevado, tá? Fora isso, não se recomenda a lavagem dos tetos. E quando essa lavagem for realizada, ela deverá ser realizada com cautela, tá? Então, o ideal é lavar apenas o teto e não o úbere todo, tá? Então, a gente lava todos os tetos e depois a gente vem com papel toalha descartável e enxuga, certo? Por que é importante enxugar? Se a gente deixar os tetos molhados, né, e colocar a ordenha mecânica, a tendência é que as ordenhas elas escorreguem pela água, né? E isso prejudica a saúde da glândula mamária. Aí depois a gente vê ali a lavagem de utensílios, o balde, né? Balde usado para coletar leite. Enfim, o tanque de expansão, né? Esse é o tanque de expansão direta, então o leite, né, que é retirado lá do teto da glândula mamária das vacas, ele, por canulação, ele cai diretamente nesse tanque. E aí o leite fica resfriado ali a temperatura de 4 graus, até ele ser recolhido pelo caminhão-tanque isotérmico, certo? Então, olha lá, a coleta do leite. Então, o leite chegou lá no tanque de expansão, está armazenado a temperatura correta, de 4 graus. Então, o caminhão-tanque isotérmico vai até a propriedade buscar esse leite, tá? Que poderá ficar ali no tanque armazenado por no máximo 48 horas, certo? E ele deverá estar a temperatura de 4 graus. O motorista que conduz esse caminhão, tá, gente? Ele deverá ser treinado para realizar a avaliação do leite que está sendo coletado, tá? Treinado para coletar amostras do leite que está sendo coletado, que depois essas amostras são enviadas para laboratórios credenciados para fazer as principais análises do leite. E também este motorista ele deverá ser treinado para realizar a prova do alizarol ali mesmo na propriedade. O que essa prova do alizarol ela vai detectar? Ela vai detectar a acidez do leite. Então, eu comentei com vocês em aula. Leite muito ácido é indicativo de contaminação microbiana elevada, tá? Por isso que essa prova é realizada já lá na propriedade, tá? Esse recolhimento do leite, essa coleta, tá, gente? É feita por uma mangueira, tá? Que essa mangueira ela é composta por um material atóxico, tá? Que pode estar em contato com alimentos e deverá ser realizado em circuito fechado, então não tem contato com o leite. Ele vai sair direto do tanque e vai para o caminhão, certo? Bom, na indústria, ainda em pré-beneficiamento, o que vai acontecer com o leite? Ele vai passar por seleção, tá? Então, a hora que ele chega, o caminhão chega lá na indústria, o leite vai ser selecionado lá na própria plataforma de recepção do leite, tá? Então, qual é a seleção que é realizada de imediato? Características organolépticas. O que seriam as características organolépticas? Vai ser inspecionado a cor do leite, o cheiro, o odor, tá? O aspecto do leite, né? Que são aquelas propriedades físico-químicas que nós falamos nas aulas anteriores, tá? Então, essa seria uma primeira seleção, certo? Depois, é coletada. Então, olha lá, ó, aqui nessa imagem a gente vê, né, essa seleção. Então, o leite está sendo retirado do caminhão-tanque, tá passando pelo processo de seleção lá na plataforma de recepção. E aí é coletado, tá, gente, uma amostra daquele leite novamente para fazer o alizarol de novo, tá?
para detectar acidez, né? Isso é importante, por quê? Porque dependendo da temperatura que esse leite foi transportado, né? Se for transportado numa temperatura que não for a correta, né? Que a gente vai ver que é até 7 graus, esse leite pode adquirir uma acidez indesejável, tá? Então, esse teste, o leite deve apresentar estabilidade na prova, né? Ou seja, apresentar uma acidez dentro da normalidade, certo? E aí, em seguida, vai ser coletada uma amostra do leite, né? Em torno aí de 500 ml. E aí, então, esse leite, essa amostra vai ser identificada. E aí, então, são realizados no laboratório, tá? Algumas análises importantes. Então, quais são as principais análises que são realizadas? Densidade, né? Que a gente viu que é muito importante, porque ela detecta fraudes. Gordura, tá? Então, porcentagem de gordura, extrato seco total, extrato seco desengordurado e a crioscopia, que também é um teste que detecta algum tipo de fraude no leite, tá? Então, olha lá, ó, no laboratório nós temos os reconstituintes, a gente consegue detectar através das análises, tá? Os reconstituintes de densidade. Então, se foi adicionado cloretos, açúcares, até mesmo urina, neutralizantes de acidez, né? Isso aí para mascarar a fraude por adição de água, bicarbonato ou algum alcalino. Pesquisa de conservadores, tá? O mais usado é o formol, tá? Pesquisa de antibióticos no leite, porque animais em tratamento com antibiótico, o leite desses animais deverão ser descartados, respeitando o período de carência. E as condições sanitárias do leite, se há presença de pus, de sangue, né? Se esse leite, então, foi obtido de animais com uma glândula mamária sadia. Depois de tudo isso, o leite vai passar ainda dentro do pré-beneficiamento por medição ou pesagem. Então, vai ser medido. Essa medição, geralmente, ela é feita em balança, tá? Mas pode ser que utilizem réguas. Em seguida, esse leite vai passar por um processo de filtração, tá? A filtração, gente, ela é feita por um processo mecânico mesmo. Então, é a passagem do leite em tecidos filtrantes, tá? Num filtro, sob pressão, tá? E a finalidade dessa filtração é remover as impurezas maiores presentes no leite, como pelos, né? Então, aqui, ó, nós temos nessa figura a imagem de filtros, né, que são utilizados para realizar essa primeira filtragem, que a gente pode considerar que é uma filtragem mais grosseira, né, para remover as partículas maiores. E em seguida, esse leite vai passar por um processo denominado de clarificação, né, que seria, então, uma segunda filtragem do leite, só que num equipamento chamado de clarificadora, né, que é uma centrífuga, certo? Que vai fazer com que os sedimentos, né, de maior densidade, eles fiquem embaixo, certo? Então, nesse caso aqui, essa clarificação, ela é uma remoção de sujidades menores, tá? E também ela acaba que ajudando a filtrar as sujidades maiores também, que não foram removidas pela filtração inicial, tá? Essa clarificadora, esse equipamento, gente, além dela realizar essa filtração mais fina, ela também vai ajudar na padronização dos teores de gordura do leite, tá? Porque ela acaba provocando a separação dos glóbulos de gordura.
Então, aqui nessa figura nós temos uma clarificadora, então ela é usada tanto para padronizar os teores de gordura, como também para essa filtragem mais fina, para remover partículas menores. E após então a clarificação, o leite vai passar para a fase de resfriamento ou refrigeração. O que é essa fase? A aplicação do frio industrial ao leite cru, né? Então, a gente vai armazenar esse leite a temperatura ideal de 4 graus, no máximo 5 graus, tá? Essa resfriação, ela vai inibir temporariamente o desenvolvimento de micro-organismo. Ela é realizada em sistemas tubulares, tá? Ou sistemas de placa, que seriam isso aqui, né? Então, o leite vai passando por essas placas que estão resfriadas, né? E isso vai promovendo a refrigeração do leite, tá? Então, aqui as placas. E aí, em seguida, esse leite vai ser armazenado em tanques isotérmicos, tá? Estacionários na indústria, que nós denominamos de silos, tá? Que são revestidos em aço inoxidável e eles apresentam agitadores mecânicos para promover a homogeneização do leite. Temperatura máxima de 5 graus. Então, aqui a gente tem os silos de armazenamento do leite, tá? E aí, após esse período de armazenamento nesses silos de refrigeração, e aí o leite, então, após passar todas essas etapas do pré-beneficiamento, ele poderá entrar, tá, dentro do beneficiamento do leite, que será a nossa próxima aula, ok? Bom, para não perdermos, né, o costume, vai ficar para vocês um trabalhinho, tá? Para vocês me apresentarem nas próximas aulas presenciais, tá? Que vai ser descrever as principais análises físico-químicas que são realizadas no leite pela indústria, tá? Os métodos usados e a finalidade mais importante dessas principais análises, tá? Então, vocês vão relatar a análise e vão relatar a principal finalidade dela, certo? Então, a gente discute isso quando retornarmos às aulas presenciais, ok? Então, o trabalhinho deve ser feito numa folha de caderno, colocando o nome, ok? E manuscrito, certo, gente? Então, qualquer dúvida, eu estou à disposição de vocês. Até a próxima aula.